4 derrotas consecutivas. Este é o momento do Sporting. João Pereira é o primeiro treinador da história dos Leões a ter 4 derrotas nos primeiros 5 jogos. A única vitória foi contra o Amarante, da 4ª Divisão Portuguesa. Crise é a nova realidade do Sporting, é tema em destaque nesta edição de E o Campeão é. Na nossa equipa temos hoje Gabriel Alves, João Castro, Mariana Fernandes e Pedro Henriques. Já vamos ao jogo, já vamos aos dados, já vamos à situação nos Leões. Primeiro, chamar o João Castro, nosso adepto leonino. João, bom dia. Como é que se lida com um momento destes, sendo que há um mês o Sporting estava a liderar em todas as frentes e agora está à beira de deitar tudo a perder? Bom dia. É um momento difícil porque é um momento diferente até do habitual. Repara, estamos aqui a falar e o Sporting nesta altura tem a possibilidade de ganhar todas as competições que está envolvido. Tem primeiro no campeonato, está ainda na Liga dos Campeões com fortes possibilidades do apuramento, está na Taça de Portugal e está na Final Four da Taça da Liga. Portanto, não é um momento igual aos outros, em que já tinhas muitos objetivos esquidos por terra, um treinador despedido. Portanto, é o momento que ainda consegues vencer tudo. Mas para isso, e para esse momento acontecer, há que tomar as atitudes certas. E acho que nesta altura já toda a gente percebeu que João Pereira não tem condições para continuar a ser treinador do Sporting. Não podes dar mais tempo, porque darias, se já tivesses perdido alguns objetivos e estivesses em 3º e 4º lugar e poderias preparar a próxima época e dar tempo ao João Pereira. Nesta altura não, tinhas uma equipa de top performance, em que sai realmente o pilar, e o pilar de qualquer equipa continua a ser o treinador, por mais estrutura que fazem querer parecer que todos os clubes têm, mas a verdade é que às vezes quando tiras o pilar, toda a estrutura à volta que foi construída parece um baralho de cartas, que caiu com muita rapidez, e portanto tens que tomar aqui uma atitude. Não é fácil, é preciso coragem, é preciso também escolher o perfil certo de treinador, é preciso um perfil de líder, de condutor de homens, que nesta altura é o que precisa, porque plantel tens, qualidade tens, talento tens, e a equipa continua líder no campeonato, e portanto é preciso realmente agir rapidamente. Caso contrário, tu já vais agir muito quando já se calhar estás fora de algum objetivo ou mais longe de atingir esse objetivo. E portanto, nesta altura é preciso decisões certas e decisões com coragem. Porque repara, estás a hipotecar o quê? Estás a hipotecar o campeonato, a Champions, os resultados financeiros, porque já não estás a vencer também na Champions, estás a hipotecar a valorização dos ativos dos jogadores que estão a descer, estás a hipotecar não só a parte desportiva aqui, mas também até a própria parte já da direção, porque isto vai se tornar contra a direção, obviamente, e portanto estás a hipotecar muitas coisas e muito rápido, a um ritmo muito galopante, e portanto ou realmente ages agora e estancas e consegues colocar alguém que muda as coisas rapidamente, porque em termos de campo já se viu a liderança no banco, falei disso muito no jogo do Moreirense, quando vinha ao vivo, perdes a qualidade futebolística, tinhas 9 remates contra o Arsenal, agora só remataste 2 remates enquadrados, as oportunidades de gol desceram, os golos marcados desceram, começas até o jogo a teu favor, 2 últimos jogos a vencer e não consegues considerar um resultado, poucas substituições no último jogo, portanto, nem vou falar das questões técnicas, vou deixar para outros, porque é tão por mais evidente que é necessário, realmente não dá. E, portanto, nesta altura é necessário ter essa coragem para dar um passo. Até estás a hipotecar a futura carreira até do próprio João Pereira, porque obviamente isto, a pressão é muito maior. Portanto, há que tomar aqui rapidamente decisões certas, corajosas, não são fáceis, mas para isso é que também são pagos e para isso é que os presidentes têm esse nível de exigência, não é só administrar, é preciso liderar com as atitudes certas. João Pereira não tem falado sempre, até porque há essa limitação de participar em conferências de imprensa, principalmente em Portugal. Na Champions temos tido a oportunidade de escutar o João Pereira. E uma das perguntas que foi feita nos últimos dias é o que é que mudou? A resposta tem sido mudou apenas o treinador, tudo o resto é o mesmo. Mas se olharmos para os dados, nível de futebol, mudou muita coisa. O Sporting nos últimos 4 jogos, os jogos que importam, os jogos contra equipas de primeira divisão, tem apenas 3 golos marcados. Antes a média era de 3 golos por jogo. O Sporting tem 9 golos sofridos, tantos como tinha sofrido nos 18 jogos anteriores, e isto dá uma média de 2,25 golos sofridos por jogo. Ontem há números também negativos a nível de remates, apenas 2 remates à baliza, sendo que é um em cada parte, e o Sporting apenas por 6 vezes na história teve 4 derrotas consecutivas. Acontece agora com João Pereira, sendo que é o primeiro
a sofrer 4 derrotas nos primeiros 5 jogos. Há depois até dados a nível de jogadores, como por exemplo o Gyökeres, e é o que salta mais à vista, com João Pereira só marcou de grande penalidade desde o jogo com Manchester City, que não marca um golo de bola corrida. Mariana Fernandes, não mudou só o treinador, mudou muito o futebol do Sporting desde que João Pereira iniciou funções. Sim, e é isso que é um bocadinho inexplicável. Ou seja, nós, quando o Ruben Amorim se foi embora e quando o João Pereira foi escolhido ou que eleito por Frederico Varandas e pela direção de Frederico Varandas para ficar à frente do Sporting, tínhamos um bocadinho a ideia de que, ok, algumas coisas podem mudar, claro que não é diferente, o treinador vai mudar, mas a equipa está lá, os processos estão lá, é uma equipa que não era propriamente nova, existiam alguns elementos que tinham chegado esta temporada, mas aquilo que era a estrutura da equipa, a coluna vertebral da equipa já estava da temporada passada, tinha sido campeã nacional. Portanto, parecia... Alguns até há mais tempo. Exatamente. Como Gonçalo Inácio, pode de facto estar fora, Morita, alguns até há mais tempo do que para o ano passado. Mas era uma equipa que já se conhecia, que estava coesa, claro. Era um grupo muito coeso. Aliás, o Sporting é muito elogiado por essa questão de ter um grupo muito unido, aquela coisa de ser uma família dentro do balneário e tudo isso. Ora, isso tudo continua a estar lá, portanto, de facto tem de ter aqui acontecido alguma coisa, ou de facto uma união deste balneário, destes jogadores para dentro, que não permitiu que o João Pereira, que a equipa técnica de João Pereira chegasse a estes jogadores, ou de facto manifesta, e eu não gosto aqui de falar em incompetência, mas inexperiência de João Pereira e da equipa técnica de João Pereira, que não conseguiram chegar a estes jogadores. E eu acho que muito daquilo que se falava também na altura era de que a lógica mais inteligente ou aquilo que João Pereira melhor tinha a fazer era dar uma espécie de evolução na continuidade e tentar de alguma forma continuar aquilo que vinha a ser feito por Ruben Amorim, e João Pereira decidiu desde logo, sem mudar radicalmente, mas mudar muito daquilo que o Sporting fazia, e desde logo a titularidade ali em alguns jogos de um jogador que com o Ruben Amorim não era nem de perto nem de longe, mesmo com Pedro Gonçalves de fora titular, e obviamente falo de Marcus Edwards. Portanto, houve ali uma data de coisas e há uma data de decisões de João Pereira que eu não percebo se são convicções, se foi simplesmente uma tentativa de deixar a própria marca e de explicar que já não era Ruben Amorim que estava e era ele, que claramente não correram bem. E a verdade é que agora entramos, mesmo que o Sporting agora jogue com o 11 inicial, e mesmo que volte Pedro Gonçalves, e mesmo que volte Daniel Bragança, e mesmo que volte Morita, já são 4 derrotas consecutivas, já são uma posição completamente diferente da Liga dos Campeões, já é uma questão completamente diferente do campeonato, mesmo com o Sporting em primeiro. Ou seja, as coisas tornaram-se muito diferentes, o ambiente tornou-se muito diferente dentro do Sporting, a expectativa para esta temporada tornou-se muito diferente. Olhando para o campeonato, os rivais praticamente já não dependiam só de si para serem campeões. E voltaram a depender. Claro que sim. Aquilo que o João dizia é muito verdade. Eu não gosto, nem é o meu papel é falar sobre o despedimento de alguém, acho que isto não faz sentido. Agora, Frederico Varandas e o Sporting têm de perceber muito bem que mesmo neste microciclo, até ao final do ano civil, até 2024, o Sporting pode ser eliminado da Taça de Portugal, porque joga com o Santa Clara, e se continuarmos com esta senda de derrotas, se o Sporting continuar a perder, fica desde logo sem um objetivo de uma fase ainda muito embrionária da competição, onde é o Sporting, obviamente, um dos claros favoritos a chegar à final, e pode perder a liderança de forma oficial contra o Benfica, que entretanto tem o jogo em atraso contra o Nacional, e que entretanto também joga com o Sporting em Alvalade, portanto o Sporting pode chegar a esse derby já sem estar na liderança do campeonato. E na primeira semana de janeiro há Final Four da Taça da Liga. Exatamente, ou seja, prolongar aqui algo que já se percebeu que é um problema, e João Pereira até já entrou naquele chavão muito grande de nunca serei um problema para o Sporting, mas a verdade é que já está a ser. Eu percebo que Frederico Varandas tenha também a sua própria legitimidade, digamos assim, muito agarrada a esta decisão, mas muito depressa vai deixar de ter a legitimidade e vai começar a ter o próprio mandato agarrado a esta decisão, porque prolongar aqui João Pereira no tempo e começar a perder competições, começar a perder a possibilidade de lutar por competições, quando o Sporting olhava até há 3-4 semanas para uma temporada onde poderia ganhar tudo em termos internos, parece-me cada vez mais complicado para o presidente do Sporting aguentar esta decisão, por muito que tenha sido aqui uma espécie de via-luz. Vamos ver o que vai dar. As dúvidas foram algumas quando surgiu esta entrada de João Pereira, mas, Gabriel Alves, ninguém poderia prever um cenário destes de 4 derrotas consecutivas, 4 derrotas em 5 jogos, e estar efetivamente aqui a hipotecar muitas lideranças, muitas competições. Quem é que pode resolver isto efetivamente? Como é que o Sporting pode sair desta crise? Boa tarde. Olha,
Ouvimos falar daí, falou a Mariana, e bem, da liderança do Sporting, que é o presidente, naturalmente. E eu acho que esse assunto está exatamente nos ombros do presidente. E o Sporting é uma empresa. Eu falo muito disto das empresas, que isto não é só ir cotar em bolsa para que haja ali uns trocos, enfim. Não. Uma empresa tem que ser gerida com a dimensão de uma empresa. E, portanto, sendo o Sporting uma empresa, e os presidentes dessas empresas, normalmente têm que ser pessoas capazes, líderes, acima de tudo. E se Frederico Varandas, face aos números, não vou aqui estar a repeti-los, já estão gastos, digamos assim, se percebe que João Pereira não é a pessoa indicada, não é questão de ter que perder a face. Não. Como líder, reconhecer, os líderes reconhecem que erraram e têm que dar a mão naquilo que erraram para transformar e melhorar aquilo que, de facto, é preciso melhorar rapidamente. Isto é, transformar o que está negativo em positivo. Ora bem, e é isso que Frederico Varandas, enquanto presidente do Sporting e sendo líder, naturalmente vai ter que fazer. Portanto, como? Isso é com ele é que sabe. É também parte dos acionistas do Sporting e dos adeptos do Sporting e dos sócios do Sporting Clube Portugal. Portanto, estão todos envolvidos no mesmo naipe. Portanto, o assunto tem que ser tratado por um líder. Portanto, e como disse, o líder pode errar. Quantas empresas? Quantas? Mas depois é preciso, no momento certo, viu que errou, pôr a mão e resolver o assunto. Portanto, estamos à espera que Frederico Varandas resolva. Pedro Henriques, o que é que achaste de facto desta exibição do Sporting? Não temos falado assim tanto da exibição, desta exibição do Sporting que acabou com derrota. E de facto, também na tua opinião, como é que se pode sair de uma situação destas? Olha, eu ia antes pegar na segunda parte da tua questão, porque eu não vou repetir aquilo que já foi dito muito bem aqui, até já foi feito aqui bem o diagnóstico. Vou dizer o seguinte: imaginem eu, Pedro Henriques, que tenho 20 anos de arbitragem, que arbitrei o Benfica Sport, por fora, estou há 14 anos. Na comunicação social, de repente, vou à Federação, vou à Liga, vou a um sítio qualquer, sento numa mesa e aparece-me um gajo para falar-me de arbitragem. E um gajo, desculpem a expressão, no bom sentido da palavra. E eu pergunto, quem é? Tirou o curso há 2 anos, ou ano passado, apita os distritais. Por muito que ele tecnicamente esteja a dizer o último grito da arbitragem, eu internamente nunca vou conseguir assimilar aquela ideia, porque eu não vou acreditar em alguém, e este acreditar entre aspas, que não tem vivências e experiências. O João Pereira, obviamente, que esteve como jogador, mas não esteve como treinador. Mas o Ruben a mim, quando veio para o Sporting, é acabado de bater os 3 grandes e tinha ganho uma taça da Liga. Portanto, não é exatamente a mesma coisa. E quando eu olho para o banco do Sporting, a dado momento, e vejo o João Pereira, porque a regra não lhe permite estar a dar instruções de pé, enterrado no banco, olhar para um iPad, que o jogo está ali à frente, agora é pancada do iPad. O iPad é para ir consultar pequenas coisas, não é para lá estarem a gravar, passam o jogo ali no iPad. E tenho 2 adjuntos, que, diga-se de passagem, são os tais que os jogadores não fazem nem ideia quem são, entre aspas, que não têm ainda, por muito que não sequer, não tiveram ainda essa vivência, de pé os 2 ao mesmo tempo a dar instruções. Mas alguém num campo de 105 por 68 acha que o jogador, o extremo-direito, ou não sei o que está do lado contrário e está a ouvir. Claro que para o público é giro, o gajo faz aquele jeito, mas não serve. E são estas as preocupações que eu tenho em relação, porque estamos a falar do Sporting, que é uma comunicação que tem sido feita pelo João Pereira, só melhorou um bocadinho a última, não foi a última, foi a penúltima que ele fez. Sim. Tem sido negativa no meu ponto de vista. Temos estas coisas que vêm do banco, agarrados ao iPad, com uma cara de derrotados e com esta questão de adjuntos de pé e o treinador principal sentado no banco. Tudo aquilo que eu vejo exteriormente, que eu não estou lá por dentro, é mau, é negativo. Bem, eu deduzo o que está por dentro, que é a comunicação por dentro, por muito que o Human diga, não, mas a mensagem não está nada a passar. E aquilo que mudou foi uma equipa técnica e, portanto, aquilo que não está a pensar claramente é a mensagem, seja porque meteu à esquerda ou à direita, meteu ela, já nem é essa a questão, é claramente não está a passar mensagem. Termino com isto. O risco que o Sporting corre são 2, além de tudo aquilo que já foi dito, que é perder a Taça de Portugal, eventualmente ficar arredado de forma mais definitiva do campeonato, que se acumular aqui derrotas, é sobretudo os jogadores, alguns deles grandes ativos, que estariam com a cabeça e focada nesta época, para depois, no verão, poderem arrumar outras paragens. Neste momento, alguns deles já estão com a cabeça em janeiro. Acreditem nisso que eu estou a dizer. E isso também não é bom para o momento atual.
Eles neste momento querem se ver livre deste pesadelo. E o Sporting tem uma oportunidade, vai jogar em janeiro, a penúltima jornada, contra a única equipa que neste momento já foi eliminada da Liga dos Campeões. E se o Benfica ganhar hoje, a última jornada será também com a equipa eliminada. Exatamente, mas agora estamos a falar de Sporting. Estou a falar do Sporting também. O Sporting ainda vai jogar com o Bolonha, que se perder hoje também estará eliminado. Sim, peço desculpa, exatamente. E portanto há aqui uma oportunidade quase única de se fazer ainda mais uns pontinhos na Champions League para pelo menos garantir de forma clara e evidente aquilo que é o apuramento, o play-off. E portanto eu acho, termino com isto, agora terminar, acho que o Sporting neste momento, eu também não sou apologista de experimento, mas aqui não é uma questão de experimento, é uma questão de perceber que não vai haver milagres e tudo o que vem para a frente não é bom. E há que haver coragem neste momento para assumir que tem que aparecer alguém, não é alguém que perceba de 4-3-3 nem 4-4-2, é alguém que consiga mexer com as cabeças das pessoas. E, de preferência, que o curso seja do nível 4, só por uma questão de liderança, para pelo menos a regra lhe permitir ele estar de pé e as pessoas olharem para ele, os que estão dentro do campo, e assim, tal, e o nosso líder, para o bem ou para o mal, ele está de pé, está a dar promoção. Era muito importante o Sporting fazer essa mudança já. João Castro. Miguel, só para dizer rapidamente, desvalorização empresarial do Sporting é neste momento um fator evidente, desvalorização empresarial, e perguntar, o que é feito do diretor desportivo Hugo Viana? Já está na cidade... no Manchester City? João Castro, só mesmo um minuto. O que é que achaste da situação a envolver adeptos e jogadores no final do encontro? Não é nada que venha a ajudar, pelo contrário, acho que só vem piorar e desejar os jogadores a sentirem-se injustiçados, porque já deram muito ao clube e claramente não ajuda, até naquilo que o Pedro Henriques disse, e bem, os jogadores já a pensarem se calhar em sair em janeiro, portanto nada ajuda. Obviamente aqui a lei de Murphy também não tem ajudado, foram situações de arbitragem, foram lesões, tudo não está a ajudar, portanto existe uma nuvem negra muito, muito grande e com isso ainda acentua mais, portanto é ridículo. Quem pode realmente inverter isto até são os próprios jogadores também. Então lá dentro, se ainda vais estar aqui a fazer isso aos jogadores, as coisas ainda vão piorar, portanto não ajuda nada e portanto acho que realmente são actos irrefletidos, podem assobiar, agora tirar tochas e tudo, sou completamente contra. Logo à noite vamos ter o Benfica-Bolonha. O Benfica soma 9 pontos na Liga dos Campeões, o Bolonha só tem um ponto, apenas um empate, 4 derrotas. Na Liga Italiana o Bolonha tem apenas 5 vitórias, está na 8ª posição, tem 7 empates, 2 derrotas, sendo que o Benfica vai ainda jogar depois nesta Liga dos Campeões com Juventus e com Barcelona. Mariana Fernandes, é uma oportunidade de ouro para o Benfica conseguir 3 pontos, ficar numa posição com 12 pontos e garantir o lugar de play-off, porque depois vai ter 2 jogos muito difíceis. Mas o que é que podemos esperar também deste Bolonha? É um jogo complicado, mas é um Bolonha também aqui em mudança de ciclo, ou seja, a temporada passada foi extraordinária para o Bolonha, mas muito mudou no verão, desde logo, um bocadinho à semelhança do Sporting, não tão igual, mas um bocadinho à semelhança do Sporting, saiu o Tiago Mota, que agora é o treinador da Juventus, portanto aquele que era o grande obreiro deste histórico apuramento do Bolonha para a Liga dos Campeões saiu, mas depois saiu muita gente também, o Calafiori para o Arsenal, o Zirkzee para o United, o Arnautovic, o Salmakers, portanto há uma data de jogadores desta equipa, ou que faziam parte dessa equipa, que de facto fez uma Série A extraordinária e conseguiu apurar-se para a Liga dos Campeões, que hoje em dia já não está. Agora continua a ser uma equipa, obviamente, com muita qualidade. O campeonato italiano está muito embrulhado ali nos primeiros 10 lugares, eles estão em 8º lugar, mas a verdade é que têm menos um jogo do que várias equipas que estão acima, incluindo a Juventus, portanto estão a 5 pontos da Juventus, mas na verdade vencendo o jogo em atraso estão a 2, e a Juventus é a primeira equipa da zona de apuramento europeu, portanto não estão assim tão longe como às vezes parecem dessa fase de apuramento para as competições europeias. É uma equipa bem orientada, bem organizada, que joga bom futebol, que de facto não está num bom momento, pelo menos a nível europeu, está a ter um bocadinho essas dores de crescimento da primeira temporada a jogar 3 em 3 dias, entre campeonato e Liga dos Campeões. Agora, é claro que o Benfica a jogar em casa, principalmente vindo de vitória atrás de vitória, de exibições mais ou menos, e muito mais ou menos, é preciso dizer, mas que apesar de tudo, resultados positivos em todas as competições, o Benfica que obviamente tem aqui sim, como dizias, essa oportunidade de ouro para carimbar mais 3 pontos, deixar basicamente aqui assegurada a zona de apuramento para o play-off, depois os lugares vamos ver, e de sentenciar também aqui o destino do Bolonha, que à partida, mesmo que não seja hoje contra o Benfica, eu acredito que dificilmente irá seguir em frente na Liga dos Campeões. Vamos partir para as nossas notas de campeão. Gabriel Alves, começo desse lado, 30 segundos para cada um. Olha, eu vou pegar na questão do Mundial 2030.
A Espanha está em euforia, naturalmente, porque a questão financeira é importante, 10 mil milhões de euros, é a Espanha que vê, naturalmente, este valor, 5,12 do PIB, 5,5 gastos turísticos, portanto, este Mundial de 2030 a mexer com, aliás, os Mundiais de Futebol, tudo o que é futebol a mexer, portanto é bom para os Estados, mas a verdade é que eu vejo falarem da Espanha, falarem de Marrocos, ouço falar pouco aqui de Portugal, e os 5 principais estádios, os 3 principais são espanhóis, depois o 4º é marroquino e o 5º volta a ser espanhol, não está lá nenhum português. Portanto, aqui uma nota para já de atenção para este Mundial de 2030. E depois vou dar aqui uma nota, portanto, também do Mundial de 2030, ouvi o presidente do Sport Lisboa e Benfica, o Sr. Rui Costa, aqui há dias a dizer que o estádio ia ser aumentado, isto a propósito de estádio. Sim. Pois é, o campeonato está dado e vai haver transformações nos estádios em que o campeonato do mundo vai ser jogado em Portugal. Portanto, também a outra nota de atenção. Agora, aqui mais uma nota de atenção. Rapidamente, Gabriel. Ansu Fati no Benfica, é mais um lesionado que vem? Troca com o Carreras. A notícia anda aí, não sei se é um recado, uma mensagem. João Castro. Olha, nota negativa aqui claramente para a situação do Sporting, porque é um todo, e portanto nota negativa, e também para o VAR ontem, porque aquela entrada quase assassina ao jogador ao Quaresma, a quem desejo rápidas melhoras, não foi fácil aquela entrada, não ter sido expulso, ter ido ao VAR, realmente aquela situação do jogador, depois o jogador saiu, depois o árbitro mandou reentrar na altura errada, portanto acho que para a arbitragem da Liga dos Campeões foi muito fraquinho. Eduardo Quaresma e Gonçalo Inácio, que não treinaram hoje nesse treino de recuperação, ainda na Bélgica, depois dos problemas de ontem. Mariana Fernandes, campeã do dia. Descampeão, 0 para os adeptos do Sporting, que atiram tochas aos jogadores quando as coisas correm mal, os adeptos do Porto, que atiram garrafas ao próprio treinador quando as coisas correm mal, e os adeptos do Benfica, que continuam a achar muito engraçado fazer sons de very light em jogos de handball ou em jogos de outras modalidades, quando as coisas correm bem, neste caso. Portanto, 0 para todos. Um bocadinho surreal esta cultura desportiva, ou falta de cultura desportiva, continua a haver em Portugal. Pedro Henriques. Nota 5 para Varanda, João Pereira, Sporting. Nota 0 para os adeptos do Sporting, especificamente para aquilo que fizeram ontem em relação aos jogadores. E, naturalmente, também uma nota pode ser de 5 também para a equipa de arbitragem no seu todo, porque ontem não estiveram bem. E quando o João Castro diz muito bem a entrada sobre o Quaresma, não é a questão da cabeça, é a questão para ficar este esclarecimento, porque aí foi choque. É exatamente a questão do cotovelo, mais concretamente do antebraço ao pescoço do Quaresma, que é claramente para cartão vermelho. Portanto, uma arbitragem muito negativa para a Champions League, para um árbitro que já vem com 47 jogos na Champions League, muito mais e muito pior. Sim. Está feita a edição de hoje de E o Campeão é. Não esquecer que logo à noite, às 8, há relato em direto do Benfica Bolonha, Liga dos Campeões.